Acompanhe os destaques desta edição da PCD TV. A proteção do Complexo Dentino Pulpar. Maioridade com alto padrão de serviços na EAP de Araraquara. Está no ar mais uma APCD TV. Boa noite. Provando que o objetivo da atualização foi alcançado, o 18º CIOSP teve temas de destaque em várias especialidades. Entre eles está a proteção do Complexo Dentino Pulpar com o Dr. Sigmar de Mello Rode. Doutor, para que a gente possa começar a falar a respeito desse assunto, qual é a importância da biologia dos tecidos? O dentista, em sendo um profissional da área de saúde, ele tem a obrigação não só de conhecer a parte técnica do uso dos materiais, mas principalmente conhecer como funciona a biologia dos tecidos do organismo do ser humano, principalmente no que diz respeito ao complexo dentina-polpa. O que nós observamos é que muitos profissionais se propõem a falar sobre o complexo dentina-polpa, se propõem a estudar o complexo dentina-polpa e fazem algumas observações lançando mão de técnicas histológicas. E nós pudemos inferir dos nossos trabalhos que quando nós fazemos técnicas histológicas somente em nível de microscopia de luz, não é possível termos resultados totalmente confiáveis. A tecnologia avançou de uma tal maneira que hoje nós temos que lançar mão de microscopia eletrônica para que aí sim nós possamos ter resultados mais coerentes com o que acontece realmente com a fisiologia desse tecido. Então, o conhecimento da fisiologia do complexo dentina-polpa, ele é fundamental para que se entenda como funcionam esses tecidos e como nós podemos agredir ou evitar essa agressão. E para eu entender a fisiologia, eu preciso lançar mão da microscopia eletrônica. Não basta mais que a gente estude esses tecidos em nível de microscopia de luz. Quer dizer, são processos inevitáveis aí para se chegar a um... Exatamente. O que nós temos observado, inclusive nós observamos no último Congresso Paulista, é que muitos profissionais estão falando desse complexo dentina-polpa e estão se baseando em observações em nível de microscopia de luz. Só que a microscopia de luz nos dá informações muito superficiais sobre esse tecido. Quando eu vou para a microscopia eletrônica, e nós vamos mostrar isso para vocês, eu vou ter informações da intimidade desse tecido que muda totalmente o julgamento que nós possamos ter sobre esse tecido. Qual a relevância desse conhecimento para o clínico geral? É a partir do momento que o profissional conhece a fisiologia ou a histofisiologia desses tecidos, ele vai ter condição de, por si só, de analisar e escolher qual o procedimento operatório que ele deve usar, qual o material que ele deve usar e como com isso ele vai estar trazendo menos dano à saúde do tecido dente e, consequentemente, do complexo dentina-polpa. Como esses conhecimentos, como esse método pode ser aplicado na clínica geral? Veja bem, a odontologia é uma profissão que ela exige um aprimoramento constante do profissional a que ela se dedica. Então, o clínico, ele tem que conhecer o básico, tá certo? Ele tem que conhecer o básico da fisiologia. E aí ele vai pegar os diversos passos dos procedimentos que ele usa no seu dia a dia do consultório e vai procurar aplicar esse conhecimento nesses seus procedimentos operatórios e vai, com isso, executar uma odontologia correta, uma odontologia bem aplicada, bem executada. O senhor poderia exemplificar? Poderíamos sim. Por exemplo, no preparo cavitário. Quando nós vamos fazer um preparo cavitário, nós vamos ver que se nós não fizermos uma refrigeração adequada, nós podemos elevar a temperatura pulpar. Se nós conhecermos a intimidade da polpa, nós vamos ver que além das estruturas que compõem o tecido, tá, as estruturas celulares que é possível visualizarmos em nível de microscopia de luz, existem outras estruturas extracelulares que só são possíveis visualizar em nível de microscopia eletrônica. Essas estruturas, essa matriz extracelular, ela tem várias funções para o tecido. Uma delas de manter a arquitetura tecidual, outra de possibilitar as trocas metabólicas entre as diversas estruturas do tecido,
ou ainda ela é fundamental, algumas estruturas dessa matriz, elas são fundamentais na mineralização tecidual. Então nós precisamos preservar a integridade dessa matriz extracelular. Só que essa matriz ela é formada predominantemente por proteínas. Proteínas essas que se denaturam se nós elevamos a temperatura interpulpar em 11 graus Celsius. Então, por exemplo, quando eu faço um preparo cavitário, que eu não promovi uma refrigeração adequada, que eu estou gerando um calor excessivo, eu estou denaturando essas proteínas. Só que para o clínico geral, se a polpa, quando eu denaturo as proteínas, eu destruo essa matriz e a polpa morre, o clínico relacionaria facilmente este procedimento operatório dele incorreto com a morte pulpar. Só que o nosso organismo, ele é construído de uma maneira tal para que nós tenhamos uma margem de segurança. Então, muitas vezes, quando nós fazemos um preparo cavitário, que nós geramos um calor excessivo, nós estamos denaturando essas proteínas, estamos destruindo a polpa, mas pelo organismo ter uma reserva tecidual, essa polpa vai levar às vezes um mês, às vezes algumas semanas, um mês para que ela venha a falecer. Nesse momento, o profissional está executando um outro procedimento, que é a restauração do dente ou é a cimentação de uma prótese. Então é muito mais fácil para aquele profissional que não conhece a fisiologia tecidual relacionar a morte pulpar com a restauração ou com a cimentação do que com aquele procedimento incorreto que ele fez quando do preparo cavitário. E quanto ao preparo cavitário, é um procedimento habitual para quase todas as especialidades? Veja, a proteção ao complexo dentina-polpa, ela deve se iniciar a partir do momento que o dente erupciona na cavidade bucal. Porque nós sabemos que a partir do momento que o dente erupciona na cavidade bucal, a estrutura da polpa já começa a sofrer alteração. A própria dentina que protege a polpa, ela já tem uma estrutura diferente quando o dente erupciona na cavidade bucal. Por quê? Porque esse dente está sujeito a estímulos, como por exemplo, mudança de temperatura, a mastigação de alimentos de consistências diferentes, que fazem com que haja uma resposta tecidual. Então, qualquer procedimento que seja executado dentro da boca tem repercussão na estrutura pulpar. É sabido, nós temos alguns trabalhos realizados nos quais nós fizemos movimentação ortodôntica nos dentes, em alguns dentes, e colhemos a polpa desses dentes para analisar o que nós tínhamos encontrado. E encontramos uma quantidade muito grande de cálculo pulpar nesses dentes. Por outro lado, nós pegamos alguns dentes em animais de laboratório, onde nós provocamos uma interferência oclusal, e nós pudemos observar que essa interferência oclusal levou a uma grande degeneração pulpar. No nosso trabalho de tese de doutoramento, nós procuramos observar em nível de microscopia eletrônica 3 situações básicas. Primeira, um dente rígido, tá certo? Um terceiro molar rígido, o qual havia erupcionado dentro da cavidade, mas não tinha entrado em função. E procuramos analisar como era a distribuição da rede da matriz extracelular dentro daquela polpa de dente rígido. E nós podemos ver que esta matriz ela é extremamente homogênea, ela apresenta pequenas cavidades e ela mantém a sua função correta. Numa segunda etapa, nós pegamos dente com cárie rasa por oclusal, sem interferência oclusal. Então, esses dentes tinham somente uma cárie rasa por oclusal, diagnosticada radiograficamente, e nós extraímos esses dentes para analisar a polpa também. Então, nós vamos ver nesses dentes que a polpa apresenta um acúmulo de líquido. Essa rede que antes ela era homogênea, agora ela apresenta espaços, que nada mais é do que uma tentativa de defesa do organismo àquela agressão que está acontecendo pelo processo cárie. O que acontece? Começa a haver um acúmulo de água de solvatação na intimidade do tecido, que é o edema, para facilitar com que as células de defesa caminhem por entre esses espaços e cheguem aonde está havendo a agressão do processo cárie. Na terceira etapa desse experimento, nós pegamos dentes restaurados, dentes que tinham somente essa cárie rasa por oclusal, restauramos com amálgama e extraímos esses dentes depois de 2 anos
de restaurados, para ver se essa matriz voltava à condição inicial do dente rígido. E nós podemos ver agora que essa matriz apresenta zonas nas quais ela é semelhante ao dente rígido, mas apresenta em alguns outros lugares zonas semelhantes ao dente cariado. E principalmente nós podemos observar que esta matriz ela está com uma grande quantidade de fibras colágenas, ou seja, essa polpa está extremamente fibrosa. Se nós fizermos um paralelo, se nós fizermos um estudo a longo prazo, com certeza nós vamos ver que um dente que sofreu um processo de cárie, ou que teve uma interferência oclusal, ou que sofreu uma movimentação ortodôntica, nós estamos por esse processo de fibrose tecidual, nós estamos condenando a polpa à morte. Nós podemos sim não interromper o processo, mas nós podemos minimizar esse processo. Tá? Então, quando nós realizamos uma restauração, ou nós aliviamos uma interferência oclusal, ou nós cessamos um tratamento ortodôntico, nós estamos minimizando o processo, mas esse processo, sem dúvida nenhuma, ele é irreversível. Tá certo. Seria apenas uma interferência dentro do processo, pode-se assim dizer? Seria uma maneira de evitar que a polpa morresse mais rapidamente. Mas como nós estamos tendo um aumento da expectativa de vida do ser humano, sem dúvida nenhuma os endodontistas vão ter muito trabalho conforme vai aumentando a expectativa de vida do ser humano. Bom, aqui nós estamos vendo uma polpa, microscopia de luz. Aqui nós temos uma camada de odontoblastos, as células dispostas na polpa e essa porção que seria a matriz extracelular em nível de microscopia de luz, que parece uma estrutura amorfa sem nenhuma definição. Agora, em microscopia eletrônica, nós estamos vendo a polpa, onde nós vemos fibras colágenas e a matriz extracelular disposta de uma maneira uniforme em toda a estrutura tecidual. Aqui nós vemos uma polpa de um dente cariado, onde nós podemos ver na matriz extracelular um acúmulo de água de solvatação dissolvendo ou espaçando essa matriz extracelular. Então aqui nós vemos a polpa de um dente restaurado, onde em alguns lugares nós vemos uma área semelhante ao do dente rígido, onde se refez aquela matriz extracelular, e outras áreas que se assemelham à do dente cariado, mostrando aquele espaçamento. Mas principalmente a gente observa um grande acréscimo, uma grande quantidade de fibras colágenas nessa estrutura. Uma polpa de animais de laboratório, onde foi feita uma interferência oclusal e a gente observa a diferença da camada de odontoblasto desse lado para este lado, onde houve a interferência. Com relação aos materiais protetores propriamente ditos? Na verdade, a partir do momento que você começa a analisar o complexo dentina-polpa, e você começa a ver a quantidade de túbulos dentinários que você corta quando você faz um preparo cavitário, importa saber não o número de túbulos que você corta, mas a porcentagem de túbulos que você está expondo nos diversos procedimentos operatórios. E nós vamos ver que quando eu estou próximo à polpa, e eu estou fazendo uma intervenção próxima à polpa, eu estou expondo praticamente 1/4 da superfície pulpar através dos túbulos dentinários. Hoje é sabido que se eu tiver meio milímetro de dentina remanescente, é um trabalho feito por Marion nos Estados Unidos, eu consigo reduzir em 90% a toxicidade de um material restaurador ou forrador colocado sobre a dentina. Então, na verdade, se nós formos analisar a história dos materiais forradores, nós vamos ver que um trabalho feito por Lyon e Mitchell no comecinho dos anos 80, nos Estados Unidos, publicado no Operative Dentistry, ele avaliou em 60 e poucas faculdades dos Estados Unidos que para cavidades profundas para amálgama havia 95 combinações diferentes de materiais forradores. Então isso nos faz supor que o problema talvez não esteja no material restaurador, mas sim no tecido sobre o qual nós estamos trabalhando. Agora, parodiando um professor da USP, o professor José Fortunato Ferreira dos Santos, provavelmente se nós colocarmos teia de aranha em água benta, provavelmente nós também vamos ter um bom resultado, porque
é inadmissível você pensar que 65 faculdades com 95 procedimentos, eles todos não estejam dando resultado. Então, talvez o enfoque é que está sendo correto. Então, não o material forrador, tá certo? Mas sim o conhecimento da fisiologia do tecido e saber como nós podemos agredi-lo. De que maneira? Por exemplo, nós sabemos que com o evoluir da idade, o tecido no jovem, ele é muito celularizado e muito pouco fibroso. Isso faz supor que o tecido tem muita capacidade de resposta a uma agressão. Por outro lado, o indivíduo senil, ele tem muita fibra e pouca célula. O exemplo bem típico disso seria numa fratura, em que no indivíduo jovem, o tempo de formação do calo ósseo, ele precisa ficar imobilizado num tempo muito menor no jovem do que ele precisaria ficar no adulto. Seria o exemplo mais leigo que a gente poderia dar para analisar essa relação. Isso vale para praticamente todos os tecidos do organismo, menos para um que é a polpa, que é o tecido onde o dentista vai atuar. Por quê? Porque a polpa, como eu disse para vocês naquele processo de cárie, ela está sujeita aos estímulos externos que estão agindo sobre o dente. Então, todos aqueles fatores, interferência oclusal, movimentação ortodôntica, processo de cárie, o mastigar de um alimento um pouco mais consistente, com uma certa dificuldade, um estresse que seja descarregado na boca através de uma situação como um briquismo, tudo isso faz com que essa polpa, que mesmo que em indivíduo jovem, ela se torne senil. Então a capacidade de reação da polpa, ela fica alterada frente aos estímulos sobre os quais estão atuando sobre ela. Então, na realidade, quando eu vou designar um material protetor para a polpa, na realidade eu tenho que avaliar a condição dessa polpa. Porque se esse dente está sendo pouco traumatizado, está sendo pouco injuriado, na verdade eu posso colocar qualquer material ali em cima que ele vai dar um bom resultado. Se essa polpa, se esse dente já está muito injuriado, eu tenho que primeiro criar condições para que essa polpa tenha uma condição mais próxima da normalidade, para aí depois eu venha intervir com um procedimento restaurador. No caso dos materiais restauradores, os procedimentos seriam? Existe um trabalho clássico do Martin Brandstrom na década de 70, na qual ele colocou diversos materiais restauradores em contato com a polpa. Ele colocou, por exemplo, amálgama, resina composta, cimento de fosfato de zinco, óxido de zinco e eugenol, e procurou observar a reação da polpa a esses materiais restauradores. Na verdade, o que ele encontrou foi que quando ele produzia um bom vedamento marginal, ele praticamente não tinha reação pulpar ou a reação pulpar era muito leve. Quando não havia um bom vedamento marginal, essa polpa tinha uma reação muito intensa. Ao colher essa polpa para examinar histopatologicamente, ele examinou que nessas polpas onde havia uma reação inflamatória, uma reação muito grande da polpa, ela estava sempre relacionada com a presença dos micro-organismos e não com a presença dos materiais por si só. Esses trabalhos foram desenvolvidos na década de 70 por Brandstrom na Escandinávia e foram repetidos na década de 80 por Charles Cox nos Estados Unidos, quando aí a literatura americana começou a aceitar esses trabalhos do Brandstrom. E esses trabalhos chegaram para a gente no fim da década de 80, começo da década de 90, quando professores como José Fortunato Ferreira Santos vieram para o Brasil e trouxeram essa filosofia que aprenderam lá fora, e a gente pôde começar a observar que esses materiais não eram tão danosos quanto o que a gente pensava. A senhora acredita que falta muito ainda para se chegar ao estágio ideal em relação a essa proteção? Na verdade, os trabalhos atuais estão caminhando para uma situação muito clara. Os autores estão pegando a própria massa dentinária, desmineralizando essa massa, tirando a porção mineral dessa massa, ficando somente com a porção colágena e da matriz extracelular da dentina, e estão colocando sobre a polpa para estimular a ação do odontoblasto. Porque o odontoblasto, quando vai formar a dentina, na verdade, ele primeiro secreta uma porção orgânica para que depois, em cima dessa porção orgânica, comece a se depositar o mineral.
Então, os profissionais atualmente estão trabalhando justamente nessa área. Eles estão dando a porção orgânica para a polpa, para que em cima dessa porção orgânica, o odontoblasto só tenha o trabalho de secretar a porção mineral e não mais a porção orgânica. E quanto aos ácidos, doutor, qual o tipo de ação que eles provocam em relação à polpa? Bom, na realidade, é uma técnica que surgiu há alguns anos atrás. Alguns profissionais estão preconizando o uso de ácido diretamente sobre o tecido pulpar. Na realidade, quando nós vamos analisar a histofisiologia do tecido pulpar ou a fisiologia de qualquer tecido do nosso organismo, nós vamos ver que a célula ela não trabalha num pH ácido, ou de uma maneira mais geral, ela não trabalha em pHs extremos. Então, quando nós temos um processo de cárie no dente e que nós temos como subproduto dos micro-organismos um pH ácido para digerir ou para desmineralizar a porção mineral da dentina, nós vemos que as células elas diminuem tremendamente o seu trabalho de secreção de estruturas para formar a dentina por causa desse pH ácido. Então, se eu tenho um dente extremamente cariado, no qual eu já tenho um meio ácido, se além disso eu ainda for colocar um ácido em cima desse dente, eu vou estar agravando a situação dessa polpa e não melhorando a ação dessa polpa. Tá? Na verdade, o que eu teria que fazer nessa situação é colocar uma base forte para tentar neutralizar o pH ácido do micro-organismo para dar condição para que as células e as estruturas celulares possam trabalhar. Por outro lado, se eu tiver um dente rígido, um dente que esteja clinicamente sadio, e nesse dente eu fizer uma aplicação de um ácido diretamente na polpa, ele vai ter um efeito semelhante ao que eu colocar, por exemplo, um hidróxido de cálcio, que tem um efeito cáustico muito alto. Tá? Então eu estaria tendo uma ação sobre a superfície do dente, mas pela rigidez da polpa, ela teria condições de sobrepujar essa agressão e, consequentemente, produzir uma resposta adequada. Então, todas essas situações, elas estão ligadas a condições do dente, da polpa. Como nós dissemos no início, é muito importante que o profissional cirurgião dentista, ele se conscientize que é um profissional de saúde, que tem que conhecer a fisiologia tecidual, para que ele possa ter, através desse conhecimento, subsídios para analisar não só o material que ele vai utilizar, mas também os cursos que ele vai assistir, para daí ele aprender o que ele vai utilizar no dia a dia no seu consultório. A PCD-TV continua a mostrar o trabalho desenvolvido pelas escolas de aperfeiçoamento profissional da PCD. Nessa semana é a vez de Araraquara, uma escola que chegou à maioridade mantendo um alto padrão de serviços prestados à comunidade e aos cirurgiões dentistas. Na língua indígena, Araraquara significa morada do sol. Quente o ano inteiro, hoje é a terra da laranja. A indústria do suco e as usinas de açúcar e álcool predominam na economia local. Com 180 mil moradores, Araraquara é o destino de muitos estudantes de odontologia. A Universidade Estadual, a Unesp, tem a faculdade mais procurada. São duas as corridas anuais. Uma atrás de vagas para odonto e a outra que coloca lado a lado dentistas e população. A prova ciclística, patrocinada pela PCD de Araraquara, chega a reunir 4 mil pessoas nas ruas. A PCD tem um longo e sólido trabalho com a comunidade através da EAP. A escola está próxima de completar a maioridade. São 18 anos de serviços prestados. Do interior é uma das mais antigas. Os nossos cursos de especialização já estão com 18 anos de funcionamento, né? Então, nesses 18 anos, nós já formamos pelo menos umas 15 turmas. O know-how da escola permite o engajamento acadêmico com a Unesp. As duas oferecem em seus cursos o mesmo corpo docente e o mesmo número de vagas. Não concorrem entre si. Em quase todas as áreas, nós temos professores, eu diria assim, uma massa crítica bastante elevada. Professores que já fizeram seu mestrado, seu doutorado, nós temos livre docentes e temos vários professores titulares também. Então, são professores que têm assim,
uma militância, uma vivência de ensino, didática muito grande. A especialização na EAP de Araraquara tem 7 diferentes áreas de trabalho: prótese dentária, odontopediatria, periodontia, endodontia, dentística restauradora, implantodontia e o curso mais concorrido, a ortodontia. Um dos motivos que contribuem para a procura dessa especialidade é a formação que ela oferece ao aluno. Uma das novidades científicas da EAP de Araraquara é a técnica do arco segmentado. A EAP de Araraquara é a única do Brasil que utiliza esse método. Para desenvolvê-lo aqui, os especialistas passaram 2 anos nos Estados Unidos, na Universidade de Connecticut, onde o método foi criado. No Brasil, na verdade, poucas pessoas foram para essa universidade e, por isso, só a gente aqui é que, na verdade, ainda detém esse tipo de conhecimento. O importante da EAP é a gente estar formando profissionais cada vez melhores e é o que a gente tenta fazer aqui. É abranger o máximo e tentar dar a melhor formação possível aos profissionais que estão sendo formados por essa unidade. A EAP de Araraquara faz questão de ser uma escola aberta. Não é retórica. O aluno tem em suas mãos o que existe de mais moderno. Nós temos o que existe de mais moderno em termos de aparelhos de ultrassom para preparo de canais, para remoção de pinos. Nós temos um sistema de imagem muito bom, então nós dispomos da biblioteca da Unesp. No aperfeiçoamento e atualização profissional, as turmas são de no máximo 30 alunos. São esses os 9 cursos: odontopediatria, dentística, cariologia e promoção da saúde, periodontia, implante, prótese sobre implante, diagnóstico bucal, ortodontia preventiva e taipodonte, específico para a montagem de aparelhos. Agora, que infraestrutura é essa que o aluno encontra na EAP? A EAP tem um espaço empresarial para facilitar o intercâmbio comercial entre os dentistas e as empresas fornecedoras. Os últimos lançamentos em livros estão à disposição na loja. No anfiteatro, com 160 lugares, são realizados minicursos gratuitos, conferências, jornadas. O aluno tem laboratório, secretarias distintas para atender ao dentista e à EAP e até mesmo uma cascata no hall de entrada. Na verdade, foi a forma de aproveitar melhor o reservatório de água. A EAP vai ficar maior. O novo prédio terá uma área construída de 5.500 metros quadrados. A nova EAP vai ter 3 anfiteatros, 2 laboratórios, biblioteca, área administrativa e mais conforto para o dentista. Na sede de campo da PCD, o dentista tem de tudo em termos de lazer. São 2 campos de futebol, 2 quadras de tênis, uma quadra poliesportiva, uma de vôlei de areia, 2 piscinas, 2 saunas, churrasqueira, salão de festas e de jogos. É uma das maiores EAPs e a filosofia é pensar o aluno de forma integral. Na semana que vem, nós vamos continuar com a nossa série de reportagens sobre as EAPs. A próxima a ser exibida é a EAP de Campinas. Então, encontro marcado. Terça-feira que vem, 9h30 da noite, aqui pela Rede Vida de Televisão. Boa noite e até lá.